Boa noite, Joana. Arrumando aqui. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Que bom vocês aqui. Boa noite. Vão falando da onde vocês são, quem são. Boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Camila. Oi, Júlia. Por enquanto eu tô enxergando, tá? Eu e um pouquinho mais para trás já embaça tudo. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema que, vai ser uma consulta para mim, viu, gente? Boa noite, olha, o doutor já entrou. Cadê? Vamos esperar a nossa doutora também. Sono e aprendizagem. Gente, realmente é a live do ano, porque que tema que precisamos demais ter entendimento, ter informação sobre, porque precisamos de dormir e precisamos aprender, né? Boa noite, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos, obrigada por estar aqui. Sei que tem milhares de lives acontecendo, mas vocês pararam um pouquinho para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Vamos lá, porque o objetivo aqui não sou eu falar, e sim nossos doutores. Vamos lá. Boa noite, Patrícia. Boa noite, doutora Marisa. Obrigada por estar aqui. Nossa live também foi fantástica, né? Terça-feira, quanto aprendizado. Gente, muito obrigado. Avise o pessoal que a gente já vai começar. Obrigada, tudo bom? Avisa o pessoal que é um aviãozinho aqui, vai passando aviãozinho para todo mundo. Clica nos coraçãozinho aí para dar um up na nossa live. E vamos lá, doutor, eu já vou, vamos lá. Cadê a nossa Alessandra? Para eu chamar. Doutor Rafael já entrou, doutor Rubens também. Cadê a doutora Alessandra? Gente, muito obrigada por estar aqui. Essa live, assim, tem grande importância porque a gente precisa realmente dormir, que a gente vai aprender isso, né? Ainda mais esse tempo aí, pandemia, tantos afazeres e a aprendizagem no meio de tudo isso, né? Que tema importante. Cadê a doutora Alessandra? Gente, eu tô enrolando aqui só para a doutora Alessandra entrar, porque o doutor Rafael já está aqui. É que eu ponho os dois juntos. Aí, vou pôr o doutor Rafael já. Aí depois eu ponho a doutora Alessandra. Eu acho que eu consigo, né, gente? Se eu não conseguir, vocês me falam aí. Vamos lá, doutor. Agora. Boa noite. Doutora Alessandra entrou. Agora sim. Chamei todo mundo agora. Acho que é o doutor Rafael que vai entrar primeiro. Doutor Rafael! Tudo bom? Tudo Doutora bem? Alessandra, tudo Tudo bem? bom? Como vamos? Ellen? Olá, oi Tudo Rafa, oi bem? professora Samantha. Tudo Tudo bem, Ellen? bom, gente? Tudo bem, Rafa? Gente, Tudo obrigada bem, por estar Samanta? aqui. Muito obrigada por estar aqui. Imagina, a gente que agradece. Pegar um pouquinho da noite de vocês, sei que os afazeres são imensos, mas assim, esse tema a gente precisa realmente abordar de grande importância, porque essa pandemia veio, acho que, para aumentar as coisas, né? E muito obrigada por aceitar o meu convite. Muito obrigada, doutor Rafael. Muito obrigada, doutora Imagina, Alessandra. eu que agradeço, viu, a honra. Eu a honra de estar aqui com vocês. Imagina, eu que agradeço. Gente, eu não vou falar muito, porque eu adoro falar, mas o objetivo não é esse. Mas vocês estão me escutando bem? Super bem, Samantha. Sim. Ok.
Então vamos lá. Ó, eu, para quem não me conhece, eu sou Samanta Oliveira, sou aqui do projeto, idealizei esse projeto perante as dificuldades que encontrei após o diagnóstico do meu filho. E aí resolvi, com a mochilinha nas costas, me fazer live, e buscar informação e multiplicar conhecimentos, né? E aí, estou aí, queria que vocês se apresentassem. Doutora Alessandra primeiro, né? Nossa dama aqui. Claro. Em ordem alfabética, né, professora Samanta? Eu aprendi com a doutora Alessandra. É ordem alfabética. Ai, boa noite a todos. Primeiramente, queria desejar um feliz dia a você, professora Samanta, e todos os pedagogos do nosso país, né? Que hoje é o dia do pedagogo. A professora Samanta logo está formada em pedagogia, já é professora, né, de magistério, mas agora cursa a pedagogia. Então, uma ótima noite para você, porque eu sei que o dia já foi bem intenso. Eu sou a Alessandra, sou psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga, sou coordenadora do NEA há 17 anos, né? O NEA é um núcleo de avaliação interdisciplinar, referência no nosso país, principalmente nos transtornos do neurodesenvolvimento, com enfoque nos transtornos de aprendizagem. E sou diretora da clínica ABCW e parceira de consultório também do Dr. Rafael, né, Rafa? É isso aí, Ale. Tamo junto lá sempre, dia a dia. Bom, eu sou Rafael, de formação sou pediatra, neuropediatra, né, que eu atuo nesse momento. Estou lá com a Alessandra, com o Dr. Rubens na clínica, né, estou na faculdade junto com eles. Eu trabalho em alguns hospitais em São Paulo e no ABC também, e tenho um consultório aqui em São Paulo, em paralelo com o consultório lá do ABC. Né? Uma honra aqui estar com vocês e que eu puder ajudar de informação. Muito obrigada. Vai ser uma big consulta para mim hoje. Vai, com certeza. Vai ser a consulta, gente. Vamos lá, então. Vamos lá no nosso tema, sono e aprendizagem. Lê, fiz um roteirinho aqui para a gente não se perder. Vou começar com você, Alessandra. Ok. Abril, né? Estamos somando quase 15 meses de pandemia, né? Esse afastamento social. Não são todos, né, que conseguiram esse afastamento, mas metade da população sim. Você acha que essa flutuação de expectativas, o que ocorre com essas pessoas? Você acha que está afetando o sono desses pais, dessas crianças, né? Aliás, dessa família? Como você está achando que está o sono no meio dessa bagunça aí? Uma bagunça. A flutuação, né, Samanta, é uma realidade que nos persegue desde o início dessa pandemia. Você calculou super bem, né? Já estamos em 15 meses dessa realidade. E lá no primeiro momento, o impacto foi muito significativo, porque se nós pensarmos em nós, professores, né, Samanta, nós tivemos que fechar as portas das escolas e romper os muros. Então, nós não paramos, a área de saúde não parou, assim como a área de manutenção, de tantas e tantas áreas que são, na realidade, essenciais. Os pais já fizeram o contrário, eles fecharam os muros. Os muros fecharam com os seus filhos em casa, se afastaram de outros parentes, como avós, tios, madrinhas, perderam o suporte, né, por exemplo, de uma secretária do lar, de uma tia que ficava junto, de uma avó que cuidava do neto. E os alunos, de um modo geral, viveram algo que eles nunca tinham vivido, porque a geração do meu filho, dos seus filhos e das filhas do Rafa estão vivendo algo que eles nunca viveram. Então, é uma geração, né, que está experimentando algo que nós não temos uma fórmula de como fazer. Então, ali no início, Samanta, foi bem tenso essa questão do sono, por motivos diferentes. Primeiro, pelo desconhecido do vírus, depois pela ansiedade que tomou todas as famílias, com possíveis desempregos, com
a flutuação de toda a economia, com o medo de pegar o vírus, com tudo que nos cercava. E os professores e alunos precisando mergulhar numa realidade, isso dos pequenos aos universitários, porque os meus pacientes universitários sofreram tão quanto os pequenos. E hoje eu acho que a gente já tem uma certa acomodação dessa realidade. No entanto, eu não consigo constatar que a qualidade do sono mudou. Eu acho que ela migrou para outros motivos, né? Então, nós estamos mais conectados, nós estamos mais na rede social, e isso levou a tendência de uma insônia diferente. Antes parecia mais preocupação, agora parece uma insônia mais movida pelo lazer. Entende? Então, está flutuando e não está sob domínio. Então, você tem toda a razão em propor esse tema. É complicado, né? Eu falo que, para mim, me afetou demais. Né? Parece que tudo aumentou. Doutor, agora eu vou no doutor. Doutor, é o seguinte, eu quero até que o doutor me corrija se eu falar algum termo errado sobre transtorno, sem problema. Transtorno, distúrbio, porque de repente, às vezes eu falo, por favor, me corrija. Mas quais os tipos de transtornos de sono que mais se observa na prática clínica, independente da pandemia? Então, se a gente pegar principalmente a população pediátrica, na população adulta, o que a gente mais vê são os quadros de insônia, né? Os adolescentes maiores e população adulta, a insônia, que nem a Alessandra falou, a dificuldade de dormir, seja antes por preocupação ou seja por questão de lazer mesmo, por mudança de rotina de ir para a cama, né? O que fazer antes de ir para a cama. Agora, no restante da população, principalmente a população pediátrica, no geral a gente vê muito sonambulismo, um distúrbio de sono muito comum que a gente vê. Então o indivíduo levanta da cama, sai andando pela casa, né? Muitas vezes ele faz coisas como começa acordado, abre a geladeira, prepara a comida, pega a chave, abre a porta, sai de casa, né? Nós temos um outro quadro chamado sonilóquia, que é comum, que é o paciente que fala dormindo. Então, às vezes conversa. Eu tenho, por exemplo, meu irmão, ele jogava futebol dormindo. Então, ele xingava os amigos, ele pedia para tocar bola, me xingava minha irmã, né? Que era uma coisa muito comum, assim. Outra, na faixa etária um pouco menor, também é um pouco mais comum de se ver, a gente vê o chamado terror noturno, que são aqueles quadros onde a criança desperta, quer dizer, ela levanta, ela como se estivesse desperta, mas na verdade ela está dormindo ainda. Ela começa a gritar, ela começa a chorar, muitas vezes fica sudoreica, ruborizada, né, avermelhada, pode estar com os olhos bem abertos, esbugalhados, como se estivesse vendo um fantasma na frente dela. Esse quadro pode ocorrer de 5 a 30 minutos e de repente ela dorme. A família fica desesperada e a criança continua dormindo, ela está dormindo. Um outro quadro comum que a gente vê, e isso tem ficado bastante evidente também, são os pesadelos, né? O pesadelo é uma alteração do sono, onde você tem um sonho com conteúdo ruim, que traz uma sensação desagradável e o paciente ele lembra no outro dia. É diferente do terror noturno, que se o indivíduo tiver, ele não vai se recordar, mas o sonho e o pesadelo, ele se recorda. E o pesadelo é algo desagradável, acho que todo mundo aqui já teve, né? Principalmente se você está numa situação do dia a dia mais complicada, a chance de você ter um pesadelo é muito grande, né? Esses acabam sendo os principais, viu, professora? São os que a gente mais vê no nosso dia a dia, né? Existem outros, mas são muito menos frequentes, né? Esses são os campeões de audiência, como a gente fala. Que a gente pode dizer que é um transtorno mesmo do sono. Sim, sim, sim. Porque ele vai acabar, muitas vezes, atrapalhando o sono do paciente ou o sono da casa, né? Da família. O terror noturno e a sonilóquia, que é o que eu vou falar dormindo, assim como
o despertar confusional, que são outros, o paciente não lembra, ele não recorda, mas a família fica desesperada, né? Por ver o filho falando, acorda o bebê pequeno, sai andando pela casa e a família fica tensa se o paciente vai sair, vai cair da escada quando a gente tem. Então você acaba tornando uma maneira geral, né? É muito engraçado. Tem um primo que ele andava pela casa e ficava batendo a cabeça na parede. E minha tia achava que ele estava possuído, coitado. Mas na verdade estava com um quadro de um sonambulismo. Nossa, é perigoso se machucar, né, doutor? Uma sacada. Ele se machucava, dava vermelho, assim, de tanto bater a cabeça, né? Até o fato de uma sacada também, né? Uma criança perde uma sacada numa situação dessa. Sim, Nossa, sim. Deus Um adulto também até ir em direção à piscina, né? Isso pode acontecer. Nossa, eu achei que era só a cerveja que fazia isso. Não. É muito comum. Olha que coisa. Então, ó, vamos pensar nisso. Vamos lá, nossa doutora. Vamos falar agora, já que a gente está falando do sono, vamos falar um pouquinho com você sobre a aprendizagem. Esse má sono, esses transtornos aparecendo, qual o impacto que ele dá na aprendizagem? Olha, bem significativo. Se a gente somar os transtornos e mais a insônia, Samantha, por volta de 30% do que a gente experimenta, do que a gente vive durante o dia. Então, por exemplo, hoje eu sei que você criou um monte de coisa durante o dia, nós trocamos vários conteúdos. O que nós vamos aprendendo durante o dia, cerca de 30% ele é consolidado na qualidade do sono, durante o sono. Então, o ser humano ele precisa de alimento de qualidade, ele precisa de sono de qualidade, ele precisa de exercício físico. Então, quando a gente pensa nos professores, exercício físico, voltei para o Taekô, viu, Samantha? Eu prometi em uma live lá de 2020, já voltei. Então, assim, a criança, o professor, o médico, todas as profissões que não estiverem dormindo direito, elas têm um impacto no dia seguinte. E isso pode alterar o humor, isso pode alterar a atenção, a memória. Então, se nós pensarmos uma criança, no universitário, no ensino médio, que não dorme bem, porque fica até 1, 2 horas da manhã, por exemplo, no acesso de eletrônicos, ele dorme de 4 a 5 horas, mesmo numa aula online, ele vai dormir de 4 a 5 horas. Então, ele acaba tendo um prejuízo significativo para consolidar essa atenção necessária, para ter até ânimo de aprender. Então, alteração de humor, ansiedade, até sentimentos de tristeza acabam envolvendo esse ser humano. E eu percebo assim, Samantha, eu produzo muito no período noturno, que eu não uso o período noturno para lazer. Eu sou muito produtiva no período noturno, mas eu não posso exceder, porque o principal sinal que eu tenho é a alteração de reflexo. Então, se eu abusar demais, no dia seguinte, eu até brinco com o pessoal do NEA. Eu acho melhor vocês me darem uma carona, porque eu tenho uma percepção muito clara da alteração de reflexo mesmo, da percepção, sabe, somatosensorial, geográfica mesmo, de tudo. Imagina uma criança em aprendizado. Afeta muito. O sono, ele é sagrado e ele é essencial para o aprendizado. Entendi. Ô, doutor, eu queria saber se tem fases nesse sono, né? E dentro dessas fases, se tiver, tem alguma que pode ser importante para a aprendizagem? Então, na verdade, a gente tem 2 grandes grupos de fases, né? Que seria o sono REM e o sono não REM, né? O REM é aquele profundo, o sono não REM e os sonos mais superficiais. Na verdade, todos eles são importantes, né? O sono REM é onde você tem uma maior consolidação. Então, por exemplo, o cara, ele dorme e ele tem um sono de qualidade ruim, que ele não consegue aprofundar, então você tem uma dificuldade em repouso, né, no descansar, você tem uma dificuldade no outro dia de atenção, do transtorno do humor e assim por diante.
Travou? Acho que o Rafa oscilou. Ele está caindo algumas vezes. Ok, voltou. Voltou, Voltou. Rafa. Voltou. Tecnologia. Está me escutando? Eu não estou te escutando. É uma crise de ausência no Instagram do Rafael. Ai, gente. A gente Ai. não está te escutando. Quer Será seguir que com é? uma pergunta para mim? Vamos. Enquanto Doutor ele Rafael, volta? tu sai e volta. Que eu acho que é mais fácil. Vamos falar, Ale, os pesadelos aumentam nessa pandemia? Então, em 2020, Samantha, o pesadelo ficou mais intensificado no início da pandemia. Porque o que a gente percebia, se nós pensarmos assim, a melatonina é o principal, né, hormônio que vai moderar e que vai trazer essa necessidade, esse desejo do sono. Enquanto que o cortisol, ele nos desperta e lembra, ele faz parte do estresse agudo. Então, quando nós estamos vivendo um estresse agudo, como é o caso da pandemia, né, nós temos um aumento desse cortisol. Então, nós vamos acabar afetando a nossa qualidade de sono de forma clara. Quando a gente consegue dormir, toda essa bateria de preocupação que envolveu o nosso dia, ela estará lá. Isso é psicológico, isso é psíquico, isso faz parte até de uma válvula de escape necessária para o nosso organismo, né? Na psicologia, o pesadelo ele é utilizado para que a gente possa trabalhar, inclusive, com esse conteúdo. Eu lembro no início da pandemia que muitas pessoas sonhavam com político. Então, assim, os meus pacientes do ensino médio e universitários e adulto, eles citavam muitos pesadelos relacionados a políticos, porque eu acho que era aquele momento de muitas dúvidas envolvendo como que as coisas iriam seguir. Então, os pesadelos estavam mais frequentes, narrados, em 2020. Em 2021, eu percebi que diminuiu a narrativa de pesadelo. Entende? Entendo. Rafa, consegue ouvir agora? Agora consegue ouvir? Doutor Rafael? Vamos na fase do sono? Vamos na fase do sono? Vocês estão me ouvindo de novo? Bem. Estamos ouvindo. Vamos lá. Vamos lá. Isso é Se para não fazer ouvir, um suspense. faz assim. Eu vou fazer um suspense, entra, sai. Fica em casa. Não é o Então vamos lá. estresse, Pois é, gente. Então eu estava falando das fases. A gente tem as duas grandes fases, né, de sono, que é o sono REM. Ambas são extremamente importantes para o aprendizado e para a manutenção da estrutura cerebral, né? Eu falo assim, quando você não dorme direito, é igual quando você desliga o seu computador depois de trabalhar um monte e ele fica lá assim, não desliga agora. Computador organizando. E aí você vai lá e fecha a tampa do computador. A hora que você abre de novo ele, como você não deu tempo de ele organizar aquelas informações, ele fechar pastas, abrir pastas, a hora que você for trabalhar no dia seguinte, o computador está lento, está travado, né? Ele não rende adequadamente. Com a gente vai funcionar mais ou menos isso. Se você não deixa que todas as fases do seu sono eles sejam completadas, né? E você tem, que nem eu disse, da fase sono REM, não REM, e esse ciclo não REM, REM, ele vai se repetir às vezes 4 vezes ao longo da noite. Não acontece de uma maneira adequada. Você aprendeu no dia anterior, ele não vai ter um adequado armazenamento. Você não vai ter uma adequada reorganização cerebral, com que vai fazer que no dia seguinte você seja cansada, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional. Então você vai estar de humor alterado, que nem a Lê já falou, e a sua memória vai estar ruim, a sua atenção vai estar péssima, né? Que é o comum da gente, né? A gente, para quem dorme pouco, né? Quem precisa dormir muito e dorme pouco, vive nisso numa constância, né? Tem gente que, graças a Deus, tem pouco e tá tudo bem,
tudo bem. É Eu verdade. Não? O Não, professor, Ah, o você precisa, professor, você o precisa Rubens dormir. é assim, ele não precisa dormir muito, mas ele é Que extremamente inveja. organizadinho. É a hora de dormir, ele desliga o botão. A Alessandra e o Victor já é assim. Sabe o computador girando? Ele fica girando. É, isso faz muita Então faz diferença. uma Ele fica diferença lá, né? enorme. É uma realidade. Mas a Samantha, olha, eu não sinto ela É. mal-humorada, não. Assim, eu sinto que ela aumenta mais o potencial de fazer coisas de um dia de férias, assim. Ela sempre está criando, mas tem dias que eu acho que ela está mais e tem dias que ela está mediana. Mediana é para eu, mais. assim, eu tenho o meu horário, né? Eu não sou mais, desde que eu tive meu primeiro filho, antes sim, mas depois do meu primeiro filho, nunca mais dormi tarde, porque a pediatra falava para mim que eu tinha que dar exemplo. Mas nós ficamos muito no hospital, né? Ele ficou na UTI, depois foi para o hospital, para a pediatria. Então, esse percurso de 3 meses dentro do hospital, 5 da manhã o médico está entrando, né? Na pediatria. Então, eu acostumei a acordar cedo e dormir cedo. Porque e foi. E até hoje, já há 13 anos, eu durmo cedo. Cedo, assim, a Alessandra acha muito cedo, mas eu durmo 9, 9 e meia. Ela Que acha um delícia! horror. Só que 6 Nossa, e que meia, inveja. Não, eu acho tipo, fantástico, mas eu não 6 e meia, 7 consigo. horas, está todo mundo de pé. A casa está em festa, 6 horas da manhã. Né? Ô, Então, Samantha, e assim, você consegue dormir? Você vai dormir 9h30 e consegue dormir? eu espero um pouquinho e já durmo. Olha que E eu maravilha, preciso, Rafael. e é incrível. Todo mundo fala que faz mal uma televisão, mas para mim faz bem. Me acalma, né? Então, assim, eu acho que isso é Passado. meio muito Muito estranho, né? particular. Muito É particular, muito porque, por particular. exemplo, ler um livro, né? Até às vezes eu brinco, né, com meus sobrinhos, com meu filho. Ah, você tá sem sono? Pega um livro. Né, eu brinco com ele que você vai ver como chega rapidinho. Tem vezes que não, que de repente ele começa a ler, aí ele fica super envolvido com o tema e aí ele começa a querer conversar do tema. Enquanto que tem dias que ele começa a ler e logo já tem sono. Então é muito particular, né? É É de muito cada É particular. um. só pegar um livro de geografia, Lê. É. Só tem uma coisa de bom que a gente Acabou o problema. economiza. O Réveillon. A gente nunca compra ceia no pacote, porque a gente já está dormindo. Verdade. Ai, que Vamos lá, legal. Ale. É verdade, eu falo isso. Eu tenho uma coisa de bom que eu economizo. Na ceia do pacote da viagem de Réveillon, eu nunca compro, porque eu durmo. Olha que legal, que interessante. Ale, vamos Oi. lá voltar, né? Já conversamos demais aqui. Ó, crianças e adolescentes ou adultos, né? Vamos falar também. Você acha que está tendo muita insônia, né, nesse percurso agora? Né? Você acha que piorou por causa da pandemia? E há alguma diferença do adulto, do adulto ter mais insônia que a criança? Olha, Samantha, eu acho que algumas profissões, né, que eu tenho aí a sorte de lidar com profissões variadas no consultório e na BCW e no NEA, por nós avaliarmos crianças de diversas realidades, né, de diversas famílias, cada família tem a sua profissão diferente. Então, eu observo que algumas profissões ficaram mais afetadas, mais impactadas, né? Então, dos nossos pacientes que têm pais, enfermeiros na área de saúde, que têm pais que trabalham na área de transporte, que são pessoas que passaram a ficar mais tensas com a realidade da pandemia, eu observo que a área de saúde ficou bem afetada e a de transporte. Parece interessante, né, pensar nisso, mas a área de transporte não parou desde que a pandemia começou. E eles estão numa realidade de aglomeração, passando medo. E eu acho que, em termos de sexo, de gênero, o sexo feminino, que já é assim, né, bem acometido pela insônia,
eu considerei pelas anamneses, pelos instrumentos de estresse que nós aplicamos tanto em crianças, adolescentes e adultos, que o sexo feminino ficou mais impactado, porque as preocupações que já eram grandes se somaram. Eu fico pensando uma professora, né? Eu tenho muitas amigas professora. Então, elas têm que dar aula para os alunos na tela e tem 2, 3 filhos, ou mesmo um, na mesa fazendo lição, né? Espantando o cachorro, chamando o gato, resolvendo as coisas com o marido, mas elas não estão na escola dando aula, elas estão dentro de casa dando aula. Então, o impacto na mulher me pareceu maior. Não que não tenha tido nas faixas etárias e no sexo masculino, mas a mulher narrou mais tensão em relação à insônia. Eu percebo muito que a gente, assim, só o fato de se arrumar, pegar o carro e sair, já é uma outra situação, né? Aqui não, é 24 horas dentro de casa, então, assim, é tudo mais. Você fechou o escritório, você vai para casa. Só que aqui não, você não conseguiu terminar aquele trabalho, eu tenho essa mania. Eu dou almoço, eu dou janta para todo mundo e volto a fazer o que eu tinha. Se eu tivesse que sair, eu não ia. Se eu tivesse o escritório fora, era diferente. Então, as demandas já existiam, só que elas aumentaram muito. E principalmente para a mulher que está em casa, claro que tem vários maravilhosos pais que também assumem esse papel, mas assim, a demanda realmente ficou pesada. E a cobrança ficou maior. Principalmente eu com 2 crianças com dislexia e transtorno de déficit de atenção. Eu tenho que fazer eles andarem enquanto a aula, tem aulas de quase 2 aulas, que eu acho um absurdo. É 1 hora de aula, uma criança com transtorno de déficit de atenção não para, gente. Na realidade, nenhuma criança para, né? Não é só do déficit de atenção. Então, assim, teve grandes impactos, né? Apesar que, assim, eu tenho 2 crianças completamente diferentes. A Sara, que é a menor de 8, realmente está mais penoso por ser 3º ano, passou um 2º ano na pandemia, mas o Rodrigo, ele se realizou, porque os distratores dele fechou, né? Sim. Morreu, e ele é o melhor da sala agora. Então, graças a Deus. A autoestima dele subiu na pandemia, né, Samanta? Não tem concorrência, né? Então, assim, as dificuldades específicas dele tá só para ele. Então, assim, ele... eu até passei um recado para você hoje. Assim, a professora me mandou um recado. Samanta, todo mundo da sala tá falando que ele se... né, realmente. Que delícia! Doutora, delícia, né? Eu estou dizendo isso para as mães que estão aqui, que eu tenho muitas mães aqui. Luta, que todos são capazes. Doutor, vamos lá? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? O Rafael está me abandonando. Você não me faz aquelas perguntas de médico? Eu vou perguntar pergunta de médico agora. Eu chamo... Ale, você acha que crianças é muito pessoal esse ritmo de dormir ou você acha que tem que ter um padrão? Eu acho que o que você consegue fazer na sua casa é um desejo da grande maioria. Eu fico assim super impressionada, né? Porque eu percebo claramente que, inclusive, você não aperta nem o WhatsApp. Então, é uma realidade que se consuma. O que eu venho percebendo, Samanta, é que as crianças elas estão driblando, e os adolescentes e os universitários, driblando demais as famílias. Então, hoje nós temos uma realidade que a tela do computador tem a aula, né, numa janela, e aí tem as outras janelas na tela que estão passando anime. Ou estão passando anime, ou estão vendo alguma coisa no YouTube. Então, se nós pensarmos que nós já temos dificuldade de prestar atenção, né? Temos dificuldade de prestar atenção. Se é um conteúdo que está sendo dividido com uma outra tela de anime ali do lado,
Imagina o que vai consolidar na hora do sono. Uma confusão de conteúdos. Então, dormir direito é essencial, porque eles estão abusando, Samantha. Olha, lá no NEA, nós estamos fazendo um estudo de qual era a média de quantidade de eletrônicos diária. Com eles indo na escola, o eletrônico da escola não era somado, né? O iPad educacional, nada disso. Em casa, variava de 2 a 3 horas por dia. Neste momento, é de 6 a 8 horas por dia, que não possui o objetivo acadêmico, é de lazer. Então, isso tudo está impactando demais no sono. Os pais deitam e as crianças pegam o Instagram, o TikTok, o WhatsApp, e vão ver YouTube, vão ver Minecraft, Fortnite, porque tem os tutoriais que vão ensinando eles jogarem. Então, não é porque a gente colocou na cama que eles foram dormir. Então, eu sou da opinião que nós temos que amar e educar. Eu sou muito posicionada em relação a isso. Algumas colegas da ABCW do NEA às vezes falam, ai, Ale, pega mais leve. Não dá para pegar mais leve, porque eles são puro sentimento de princípio de prazer. Né? E nós também somos princípio de prazer. Se deixar, a gente fica. Agora eu senti que o Rafael voltou com todo o sono. Agora eu voltei. Eu estou ouvindo as imagem agora. Gente, desculpa, eu entrei com o celular da minha esposa, que o meu acho que tá Não morrendo. tem problema. Roberta, você salva tudo nessa casa. Roberta. Ah, ela sabe. É mulher, resolve Eu não até vou o falar problema. nada contra, porque senão depois sobra pra mim. Olha, vou ver que até isso aumentou para ela. Tem que organizar a live. Vamos lá. Agora vamos sugar. Obrigada, viu? Desculpa, viu, gente? Agora vai. Imagina. Agora vamos. Tá, depois a gente põe ela também. Pois o esposo pode ajudar a gente. Ela é pediatra, é uma fofa, Samantha. Ah, vou já marcar uma live. Já tá marcada. Mas no celular dela, por favor, doutor. Ah, claro, o meu já é. Sabe, Elê, eu gosto muito, assim, quando eu tenho horários aqui do que você estava falando, né? Dessa coisa de regra. Dói. Às vezes tem aquele hora do jogo, mas todo mundo sabe que 6 horas da tarde, a partida, aí ninguém mais joga. Então, é claro, vai 6h30, às vezes 6h15, mas assim, 10 minutos antes eu falo, gente, daqui 10 minutos vamos terminar. E assim vai dar até umas 6h30, todo mundo acabou. E sábado, domingo eu deixo mais. Mas a hora que tomou banho, jantou, acabou, não tem eletrônico mais. E eu também. Você vê que eu desligo meu celular, desligo o WhatsApp, desligo tudo. E todos em casa fazem isso. Porque assim, a criança não tá e eu tô lá, não tem dessa. É difícil educar, é demais. É receita de bolo? Não tem. Mas faz bem para a criança, né? Lá para frente vai fazer bem. Então eu só complementei o que você falou, tá bom? Agora é o doutor, tá bom, Ale? Agora aqui, presente, funcionando. Funcionando. Doutor, a insônia é muito preocupante? Você acha que isso dá... a qualidade de vida da pessoa fica ruim? Ela pode provocar alguma doença futura? Então, Bruno, na verdade, assim, acho que vale primeiro a gente distinguir a faixa etária, né? Criança muito pequena não tem insônia. A criança muito pequena, ela está relacionada com o hábito da rotina familiar, né? Não é só que a criança não dorme. É difícil mesmo, ela tem um ciclo meio próprio, que muitas vezes não bate com o ciclo de sono da casa. Esse que é o maior problema. Que nem você falou, e a gente que tem que se adaptar a eles em alguns momentos. E não eles a se adaptar à nossa rotina muito maluca que tem. Quando a gente às vezes tenta adaptar essas crianças muito pequenas às nossas rotinas de sono muito doidas, isso gera impacto para eles. Porque você vai ter um distúrbio de sono. Aí sim você vai gerar um distúrbio de sono na criança. Então a qualidade do sono delas vai ser ruim, né? Um grande termômetro para a qualidade do sono é o seguinte: você levanta bem no dia seguinte, bem no sentido, você levanta cansado, né? O indivíduo tem que levantar após uma noite de sono bem disposto.
É diferente de preguiça, né? Você levantar, ficar preguiçando na cama, ok, sou campeão. Agora, você levantar e falar assim, nossa, eu não dormi nada, eu preciso dormir mais 1, 2, 3 horas. Então, isso daí tem alguma coisa errada. Então, a qualidade de sono foi ruim. E a criança pequena, como eu disse, a questão dela normalmente não é insônia, é rotina do sono. Tanto que o tratamento da maioria desses quadros de transtorno de sono que a gente falou lá no começo é higiene do sono. Então, horário para dormir, rotina para dormir, relaxamento para dormir, vamos ler. Lógico, cada casa vai bolar mais ou menos um esquema, né? Mas, assim, a rotina é algo fundamental. E é uma das maiores queixas que a gente recebe em consultório de neuropediatria meu filho tem insônia. Normalmente é não. Seu filho tem uma dificuldade de dormir porque provavelmente a sua casa não está adaptada a ele, né? Agora, o indivíduo maior, que normalmente a insônia ela costuma vir muito relacionada a quadros de ansiedade, transtornos ansiosos, preocupações, né? Então, isso daí você precisa de um cognitivo maior, você precisa de uma idade maior, que é o que a gente vê nas crianças maiores, aí sim, nos adolescentes e principalmente nos adultos. Isso traz problemas, porque isso vai dificultar a qualidade do sono do paciente. Então, dificultando a qualidade do paciente é o computador que você fechou antes da hora. Então, você vai, de novo, ter problemas de memória, problema de atenção, problema de aprendizado, né? Um humor, depressão. E a longo prazo, o indivíduo que tem qualidade de sono, ele aumenta as chances. Já tem estudos que provam que ele aumenta a chance de distúrbios neuropsiquiátricos, né? O sono, ele é protetor para o cérebro. Ele é fundamental. É igual o cara da TI que você leva para arrumar o seu computador, ele fala, olha, não desliga enquanto ele não deixar. O sono é igual, tem que respeitar, né? Ô, doutor, o senhor está falando sobre o transtorno do sono. Como eu posso investigar isso? Né? Quais os exames que eu posso saber que eu tenho um transtorno de sono? Então, a maioria desses diagnósticos, ele é clínico. É uma boa história. Sentar com a família, né? Porque o paciente muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo, né? Ele fala, por que eu estou aqui? Eu sei lá, minha mãe fala que eu acordo e ando à noite. Ele não acredita. Às vezes os pais têm que filmar para provar que é verdade aquilo, porque ele não lembra, né? Então, assim, primeiro uma boa anamnese. Esse é o segredo. Outros exames, tipo polissonografia, eletroencefalograma, eles vão te ajudar quando você tem uma hipótese diagnóstica de um quadro de uma epilepsia noturna, né, sendo um pouco mais específico até, ou então quando você tem algumas patologias relacionadas ao sono, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a polissonografia vai te ajudar muito, né? Aquele cara que ronca, gordinho, de pescoço curto, que está sempre cansado, que encosta e dorme, não que eu seja assim, mas que encosta e dorme, entendeu? Então, aí você vai procurar causas mais específicas para o sono. Mas a gente chegar ao ponto de pedir um exame específico para investigar, são naqueles quadros ou com uma especificidade clínica mais direta, ou aqueles quadros que você não conseguiu tirar muitas informações, né? Então, a história clínica, ela é fundamental. A gente está numa cultura onde exames são extremamente importantes, né? Mas eles são chamados de exames complementares. Eles vão vir para tentar ajudar na sua história, né? Então, o exame normalmente ele não é tão fundamental assim quanto você ouvir o paciente, ouvir o que está acontecendo, né? Você sabe que é verdade isso sobre o pedido médico, né? Quando a gente vai no médico. Eu, como mãe, né? Aqui em Ribeirão Preto, agora ela aposentou, a doutora Valeriana, que é a do meu filho. A consulta dela, gente, me impressionou a primeira vez, né, que eu fui lá. É uma consulta de 2 horas, ela brincou com meu filho, ela não pediu exame. Ela não pediu exame. E eu falei, gente, que médica mais estranha. Não pede exame. Porque normalmente você vai no médico, ela pede, né? Nosso convênio fica até, putz, né? Quanto exame? Realmente, hoje, muitos médicos, é preocupante isso, né?
não pensa, a gente não pensa nisso, que é só para complementar uma consulta, né? O pedido de exame. Exatamente. Ele é para complementar, tirar uma dúvida. Ou ele faz parte do diagnóstico quando ele é muito essencial. Lógico que a gente vai pedir. Ninguém vai deixar de Claro. pedir exame. Mas você tem a indicação para isso. Senão é aquela história, né? Você pede uma coisa, tira do gato, acerta o cachorro. Aparece uma coisa que não tem nada a ver, é super normal, você arrumou um problema para aquela família. Até você dizer que um paciente que não tem epilepsia e foi pedido um eletroencefalograma por dor de cabeça, que veio lá escrito disritmia cerebral, aquilo não é nada, nossa, vão gerações para você conseguir desmistificar isso, entendeu? E como é solicitado eletro de forma sistemática e desnecessária. Lá no nosso ambulatório de neuroaprendizagem do NEA, o que vem de realidade, com o diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente de aprendizagem, baseado no exame de eletro, é algo assim que nos preocupa e nos deixa assim realmente de antena ligada, porque o eletro vira um pedido de exame que você fica pensando qual é o objetivo de. Não tem histórico, não tem história pregressa de ausência de epilepsia, de nada que justifique, e vem o diagnóstico nesse sentido. Nós temos um parecer lá no nosso relatório, que a gente brinca muito com os residentes. Quando vocês lerem no nosso relatório higiene de sono e necessidade de estudo contínuo e sistemático, é porque nós estamos furiosas com a questão do sistema familiar de sono e ausência de estudo. Porque as dificuldades, elas estão encobertas numa dificuldade que, na realidade, ela é secundária. Essa higiene de sono, a ausência de estudo. Então, nós procuramos colocar essa higiene de sono e o estudo sistemático e contínuo. Então, brincamos toda sexta-feira com os residentes. Olha, essa frase aqui sinaliza o seguinte, que não dorme e não estuda. Mas você sabe que pedir exame é complicado, né? Porque a gente tem um amigo Google, né? A gente pega o exame e joga no Google. Aí a gente já sente tudo que está no Google. Tudo. Você vai no médico e já descreve o que está no Google. É complicado. É complicado. Eu começo a sentir o que está no Google. Nossa, será que eu tenho isso? Vou morrer amanhã. Ô, Rafa, porque eu vi umas observações aqui sobre o terror noturno. Isso, da não sei se Camila. no caso do terror noturno, vocês neuropediatras costumam pedir alguma polissonografia, alguma coisa assim. Eu tive, no outro prédio que eu morava, eu tinha uma vizinha pequena com terror noturno. Assim, e quem tem assiste e ouve um terror noturno, até de outro apartamento, fica impressionado. Porque são gritos que parecem de maus tratos. Parece que você tá vendo Poltergeist, né? Não, é assim, olha, ao ponto de você ligar pro zelador ali na portaria e falar, olha, vocês precisam fazer ronda e ver o que está acontecendo, porque a impressão que dá é que a criança está em maus tratos. Então, até isso se revelar, as pessoas compreenderem que não é por aí, né? Não que não exista maus tratos, mas existem casos de terror noturno, é muito assustador. Lá na avaliação Inter, a gente associa muitas vezes assim, nós temos poucos históricos de terror noturno, mas às vezes crianças que estão sob muita cobrança, que já têm uma tendência de terror noturno, elas aumentam a ansiedade, elas parecem aumentar os episódios, mas isso é tudo muito pouco, vamos dizer assim, sistemático, porque nós temos muito poucos casos. Então, e até por coisas boas, a proximidade do aniversário, parece que esse momento mais ansioso, mais eufórico, parece desencadear episódios mais recorrentes. Você vê alguma relação? Tem relação. Tanto que, assim, quem tem filhos um pouco mais velhos sabe, assim, as piores noites são as pré-viagens, pré-excursões de escola, né? Onde tá ansioso, ou no dia que volta que tá super eufórico da volta do passeio, né? O antes e o depois. E o terror noturno, assim, pedir exame, hoje em dia, a gente tem o celular que ajuda muito, né? Você filma o evento e aquilo ali dá muita informação pra gente, né? Então, é uma boa história. Então, em teoria, você não tem um exame para pedir
para terror noturno específico, né? A não ser que você fique em dúvida se aquele evento é um evento, por exemplo, epilético, psiquiátrico, qualquer coisa nesse sentido. Senão, a clínica ela ainda é soberana, né? E o que fazer, né, de uma maneira geral? É uma boa higiene do sono, né? Normalmente esses quadros eles melhoram quando você tem uma qualidade do pré-sono, né, do antes de dormir adequado. Isso ajuda. Mais uma vez, lógico, se aquilo ali não melhora, atrapalha a qualidade de vida da criança, atrapalha a qualidade de vida da família, existem quadros, eventos especiais, você vai abrir mão do tratamento medicamentoso, você vai investigar, né, com outros exames, lembrando, esses exames vai depender da história do que aconteceu, e você vai olhar aquele caso com uma particularidade a mais, né? Mas, em geral, pré-excursão, no dia da excursão, é campeão, assim. Verdade. Ou festa de aniversário. Festa de aniversário, viagem de férias. Eu amo uma festa, né? Ai, eu adoro música. Então, assim, eu amo uma festa. Então, meus filhos sempre foram acostumados a ter festa. E aí, quando vai chegar antes da festa, eu quero que todo mundo dorme, aliás, durma cedo num dia antes, para todo mundo estar bem no outro dia. Imagina, é o dia que mais todo mundo dorme tarde. Ninguém dorme. Não dorme, esquece. Esquece, é ilusão. Ilusão. Doutor, paciente com transtorno de déficit de atenção, você acha que com essa pandemia aí piorou muito, principalmente essa falta de ir para a escola? Na verdade, eu acho que a gente vê ele dentro de um pacote geral, piorou muito para todo mundo, né? Eles, às vezes, como eles têm uma comorbidade de ansiedade um pouco maior, você acaba vendo um pouco mais. Mas eles pioraram como todos os outros, né? Eles foram retirados da vida deles, do mundo deles. Eles estão na sensação de estresse o dia inteiro, né? Imagina você com TDAH tendo que prestar atenção numa tela dentro da sua casa, com a cama te chamando, o cachorro roçando na sua perna. E que saco, meu irmão falando, minha mãe na aula do lado. Então, aquilo é extremamente estressante. Mas é mais ou menos isso que acontece, sabe? Então vai piorar, mas eles entram dentro do pacote dos outros indivíduos, né? É bem isso, tem um cachorro aí, eu tenho uma filha aqui embaixo. Que tá aqui. Ó, eu vou te falar. É filho, aí, o Rodrigo, coitado, é um guerreiro. Ou quando eu vou pra cozinha, eu tô na aula da faculdade, a Sara tá no outro computador, eu esqueço o arroz, um grita, o outro volta. Gente, é um tumulto. Como a criatura consegue focar na aula? Não foca. É muito ruim. Daí você tem o pai que cobra, aí os pais começam a perceber as dificuldades do filho. Nossa, o que a escola falava parece que é verdade mesmo, né? Então vira que a mãe não sabe dar aula, vira um estresse para todo mundo, e isso vai acabar refletindo na qualidade do sono, né? A gente vê isso sim, né? A Joana falou que lá tá igual a casa dela, só não tem cachorro. Ai, olha, aqui tem cachorro que chegou na pandemia. Eu fiquei assim inspirada com diversos pacientes na tela, com cachorro, com gato, né? Eu até vi a Larissa aqui, a Larissa tem uma cachorrinha fofíssima. E assim, foi uma fonte de inspiração, Vitor Hadi também, muitos. E a Samantha sabe, o Kobe está em quase todas as aulas, porque no noturno ele morre de ciúmes da tela. Então é mais um atrativo distrator, mas é muito bom. Sabe por que eu acho que na pandemia nós precisamos trabalhar muito o hormônio da ocitocina, né? Trazer amor para nós. Então, assim, os pets, eles acabam facilitando muito, não o trabalho, mas eles também trazem esse aconchego. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Eles dão uma calmaria pra gente, né? É bom escutar essa vozinha, né? Tá aqui. Oi. Ai, é uma delícia. Elas são umas fofas. Oi, Tiki. Ai, que bom. Vamos lá. O Ale, deixa eu te perguntar um pouquinho dos educadores, né? Porque não só as mães, mesmo os educadores. Que você fala um pouquinho deles, realmente eles devem estar dormindo menos, né? Porque a demanda deles agora aumentou muito. Samantha, eu sou professora, né? Rafael também é.
e todos os professores dos nossos filhos, a educação infantil, que imagina a educação infantil, né, que brincava com os blocos lógicos, as copinhas, os carros, a educação física. Os pacientes ressentiram muito a ausência da educação física, porque num prédio não dá para bater bola, né? Isso interferiu na linguagem do aluno, que deixa o professor cada vez mais preocupado. Aquela sinalização que você fez da Sara, que cursou o terceiro e o segundo ano na pandemia, não somente a Sara está sofrendo a consequência, como o professor que ensina. Porque às vezes nós temos vontade de entrar na tela, né, e pegar a mãozinha deles para posicionar o lápis. Né? No atendimento psicopedagógico que eu mantive totalmente durante toda a pandemia, eu não tive nenhum problema de continuar, mas às vezes eu brinco com eles, eu coloco o dedo na tela como se eu estivesse tocando neles, porque é aquela necessidade de você colocar a mão, né, para mostrar ali na folha a palavra, a letra, a sílaba. Então, os alunos perderam e os professores estão sofrendo com isso. Eles não estão indiferentes. É claro que em todas as profissões vão ter pessoas indiferentes nessa situação e acomodadas. Eu até comentava com o Victor essa semana que a gente vivia a síndrome do ninho vazio, né? Que os filhos vão para a escola, alguns vão para a faculdade, outros casam. E nós agora estamos na síndrome da gaiola, em que eles estão conosco e que nós vamos precisar reaprender a deixar eles irem. O Victor voltou para a aula presencial em rodízio, ele está rompendo de felicidade de voltar para a escola, e hoje foi o primeiro dia que eu, Rubens e Victor sairíamos presencial ao mesmo tempo, com 1 hora de diferença entre eu e o Rubens indo e voltando. Rafael, o Kobe deu um escândalo aqui no nosso prédio, porque ele nunca tinha ficado sozinho. Ele chorou tanto, tanto, e ele latiu tanto, que o prédio me ligou. Eu voltei para casa. Então, como professora, como mãe, como psico, nós estamos sofrendo toda essa realidade da readaptação da volta. Então, eu voltei, né, na parte da manhã, depois eu tinha um material que eu já tinha programado para os meus pacientes da tarde, então eu poderia tanto ficar aqui como ir para a clínica. Mas o que eu vivi hoje? A síndrome da gaiola. Eu vi claramente assim, como é difícil nós voltarmos também a toda a realidade, como era antes. Porque nós montamos um arsenal, nós fechamos os muros, né? Eu não 100%, né? Porque a área de saúde não fechou os muros, mas nós fechamos em volta dos filhos, dos parentes, de tudo que envolve a gente. E agora a síndrome da gaiola, ela tem que abrir a porta e assoprar para fora. Em algum momento nós vamos precisar fazer isso. Então isso tudo mexe com todos os educadores, porque eles também vão ter que deixar os filhos voltarem para as aulas, voltarem para a sua sala de aula, e principalmente, né, eles precisam voltar vacinados. Né? Os professores, o meio de transporte, os professores precisam estar vacinados. Então, é muito temor em volta, é muita preocupação, né? Mas que nós vamos precisar vencer. Eu sou muito otimista, eu acredito que mesmo com passos lentos, nós vamos caminhar, e nós precisamos acreditar no nosso melhor. Eu, assim, Samantha, em volta de mim, por mais de preocupações que a gente tenha, eu procurei semear a ideia de que vamos transformar esse momento de uma forma construtiva, por mais difícil que esteja, porque ele é um aprendizado. Não tem como a gente negar isso. Olha, hoje eu estou aqui com o Rafael numa tela. Talvez se estivéssemos presencial, nós não estaríamos dividindo uma sala de aula juntos. Eu não tinha esquecido. Ó, é verdade. Samantha, que perda eu teria de não te conhecer. Que delícia! E você é sensacional, assim como tantas outras colegas. Tinha que vir aqui para Ribeirão, tomar meu shopping para me conhecer. Eu vou. O Rafael, a Roberta, vou levar todo mundo. Eu vou. Muito bem. Na minha formatura
fazer a caravana. Vamos? Vamos sim. Olha, você falou uma coisa muito importante agora, porque eu, como família, mãe, eu vou te falar uma coisa. A primeira semana, os 15 dias, quando tudo fechou, eu achei que eu ia enlouquecer todo mundo em casa. Agora, hoje, por mais que é enlouquecedor, né? Cachorro, cozinha, arroz queimando, não tem mais marmita, eu faço comida, toda essa loucura, eu percebo que vamos sentir muito na volta. Nessa volta, o tanto que meus filhos escolheram não voltar. Apesar que o Rodrigo não tinha escolha, o médico não deixou ele voltar, ele tem sequência de pneumonia. Então, até ele está bem fraquinho agora, que ele está resfriado. Mas, assim, ele não poderia voltar. Então, ninguém voltou. Então, todo mundo está em casa. Mas, assim, eu tenho que repensar, porque eu acho que isso todo mundo vai sentir, né? Sim. Eu vi que você ficou com os olhos brilhando, assim, emocionada, porque você é super mega mãezona, eu também sou, e nós vamos precisar assoprar. O primeiro dia que o Vitor foi para a escola integral, não só o Kobe ficou na porta da sala esperando o Victor, como eu fiquei assim, nossa, sabe, faltando a fala dele pela casa, até as reclamações dele. A gente revive uma nova realidade, né? Estamos com eles. Eu estou agora com os três, Rubens, Victor e Kobe. Mas vai chegar um momento que não vai acontecer mais isso, né? Então, é uma realidade que nós vamos precisar reconstruir, mas que vai ser bom também. Não, tudo é bom. Tudo que é diferente é bom, né? Graças a Deus. É aprendizado. Doutor, vamos, assim, falar um pouquinho, eu adoro, tá? Porque podemos falar um pouquinho da melatonina para a insônia? Vamos lá. Eu adoro. Melatonina é bom, né? A melatonina, que é o nosso hormônio, é conhecido como nosso hormônio do sono, né? Ela é naturalmente produzida no nosso cérebro pela pineal como reflexo da baixa luminosidade. Então, a hora que vai caindo o dia, que você vai tendo uma diminuição de luz do dia, teoricamente, a melatonina ela começa a ser produzida e liberada para induzir o nosso sono, né? Ela não ajuda muito na manutenção do sono. Ela ajuda mais na indução do sono. Ela ajuda a dar uma regularizada. Qual que é o grande problema também da gente, né? Até aproveitando, depois a gente fala de tomar a melatonina. O que a gente tem ficado muito, igual a gente está agora, né? Na frente de tela, na frente de luz. Como eu falei para vocês, a produção de melatonina, ela é luz dependente, né? Claridade. Na verdade, ela é falta de luz dependente. Então, se você estava lá na caverna, na época das cavernas, quando chegava por volta de 5 horas, em torno de 5, 6 horas, que começava a diminuir a luminosidade, sua melatonina começava a aumentar os níveis, e isso ia gerar um sono para que você dormisse algo mais à frente. E a hora que você, de manhã cedo, a hora que você tem a luz matinal, você já não tem basicamente uma produção de melatonina muito pequena, que aquilo não serve para te gerar uma sonolência. Então você girava, seu ciclo circadiano girava muito em torno da claridade. Mas hoje a gente fica o tempo inteiro sobre luz artificial, né? Seja luz dentro de casa, sobre as telas, televisão. Lembrar que as telas, na maioria delas, televisão, computador, celular, vão emitir uma luz azul. É muito legal, você passa na rua, você sabe que tem uma televisão ligada dentro de uma casa, que a parede fica azulada. E a mesma frequência de luz do dia. Então, a sua produção de melatonina, o que vai acontecer? Ela vai cair, sua sonolência vai demorar para vir, a não ser que você seja muito cansado. E aí você vai ficar assistindo lá sua série no Netflix até tarde e não entende porque o seu sono não vem e muitas vezes você vai chamar de insônia. Mas não é porque você não deixou o seu cérebro desencadear o mecanismo inicial. Quando a gente toma a melatonina por via oral, né? Quando você toma ela, como você não produz, quando você toma ela, a ideia de você tomar melatonina é isso, é te ajudar na indução do sono. Tanto que ela tem algumas indicações, né? O cara que tem lá o jet lag, né? Que ele viaja com diferenças de fusos horários, então que ele tem dificuldade de voltar à rotina do sono, né? A melatonina, ela, no uso, ela pode vir para te ajudar a regularizar. Ou então, no final de semana,
sexta que você dorme tarde, sábado que você dorme tarde, e domingo você tem que dormir um pouco mais cedo, porque segunda-feira você levanta cedo. Então, pontualmente, no domingo, é interessante, às vezes, você usar. O problema é você usar todos os dias elas. Se você está usando todos os dias, alguma coisa errada talvez tenha aí, que você tem que investigar, talvez. Mas a vantagem da melatonina para usar também é que ela não dá, por exemplo, aquela sensação de ressaca no dia seguinte, né? Você levanta disposto. Algumas pessoas têm. Meu pai, por exemplo, morre de dor de cabeça quando toma. Mas a maioria das pessoas levanta bem, né? Então a melatonina ela vem para ajudar nesse sentido. E outro detalhe, como eu estava falando, ela não é tão boa para fazer a manutenção do sono. Então aquele cara que acorda 20 vezes à noite, a melatonina talvez não tenha um efeito tão esperado. Agora, aquele cara que tem dificuldade de iniciar o sono, se ele já tentou todas as medidas, então ele vai dormir, ele vai fazer relaxamento antes disso, ele vai ler um livro chato de geografia, ele não vai assistir programa, ele não vai ficar no WhatsApp fofocando, não vai ficar no Instagram vendo TikTok. Esse cara tem uma indicação interessante de melatonina. Ajuda bem, ajuda bem. Porque são os erros que a gente faz, né? São os nossos erros. Todo mundo faz Ô, isso. doutor, eu descobri que o senhor não gosta de geografia. Eu ia mal geografia. Isso para decorar, para mim, é um terror. Mas você sabe que hoje eu questionei o professor de geografia, não se ensina mais mapa, viu? Que a gente tinha que decorar mapa. Não? Mudou agora. Então talvez eu até goste. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu ia bem, mas eu tinha dificuldade. Não era muito fã, não. Não, mudou bem a geografia agora. Tá, então. Mudou bem. Vamos ver com as minhas filhas, que eu vou ter que estudar de novo, né? Vai, hoje vai. Você vai ver. Vamos agora, gente, está terminando. Eu vou ter uma pergunta só para um e para outro, porque acabou. A doutora Marisa fez uma pergunta que eu vou fazer também para a Lê. Ale, me fala um pouquinho sobre os alimentos, né? E para essa manutenção do sono aí. Ok. Uma feijoada antes de dormir. E pior que eu adoro jantar, Samantha. Eu não gosto de jantar. É a minha refeição preferida. É a janta. Porque É é o horário, janto, é o horário que faz a comida aqui, então fica, né? Fica ótimo. Mas há alguns alimentos que podem nos favorecer. Eu vi aqui a Marisa Ruggieri perguntando, a Marisa fonoaudióloga, né? De PAC. É interessante, porque a gente fala muito em chás, mas nós precisamos tomar cuidado com as escolhas de chá. Porque tem chá que ele é mais estimulante, enquanto que outros são mais aconchegantes. Então, na escolha do chá, precisamos estar atentos, né? Uma camomila, uma cidreira ajuda bastante, desde que não fique no TikTok, né? Não adianta tomar jarra de chá e ficar no TikTok. Eu não fico no TikTok, gente, mas eu sei que é uma febre nesse momento, o TikTok, e ele absorve a atenção da criançada e dos jovens. Nozes também é bem-vinda, banana, aveia, aquela culinária sábia da nossa avó, o leitinho morno, sem exagero de achocolatado, né? Pode ali dar um fiozinho de chocolate ou de mel, mas não dá para exagerar também, porque o chocolate tem um objetivo também de estimular. É interessante que algumas colegas falam, eu tomo vinho e eu durmo. Eu, no meu caso, o vinho para mim não tem esse fator de dormir. Pode ter naquele primeiro momento uma taça de vinho, dá uma sonolência, mas depois ele também pode deixar ligado. Então temos que tomar cuidado com esses mitos, né? O vinho coloca a gente para dormir. Não necessariamente. Eu acho que os grãos, de um modo geral, as hortaliças Você não também... bebe chopp. Você tem que mudar a sua... Eu gosto de chopp, mas é que eu prefiro tomar uma taça de vinho, assim, até por conta do cardiologista do Rubens, né? Que ele se amparou no cardiologista, sabe, Rafa? Ele se amparou lá no cardio. Depois eu quero o telefone dele. É aquele do lado da nossa sala ali. Do lado da Neuropédia ali, ele deu um jeito de... Ele é bom, né? Então, assim, é hábito, né? Mas é no máximo uma taça e não uma taça robusta, é só realmente um pouquinho. Então, as hortaliças ajudam muito também.
E assim, eu associaria meditação, associaria exercício físico, né? Não aquele exercício físico que vai deixar a gente muito plugado perto da hora de dormir, né? Eu acho que eu sou uma pessoa de fé, então também ter uma comunicação aí com Deus, né? Eu acho que é importante a gente também elaborar o nosso final de dia. Então, são alimentos que eu consigo lembrar. Temperatura também, né? A criança tem que estar aconchegada, tem que estar com um bom cobertor. Rafa, você lembra de alguns outros alimentos que possa colaborar? Assim, Acho que são os principais. O famoso leitinho mesmo, antes de dormir, né? Eu adoro. Triptofano. A gente aprendi com o Dr. Rubens, né? O chá do talo de alface. Ele ajuda na indução do sono. Né? E tem que ser chá do talo de alface lisa, não pode ser o americano, nem o crespa. Cuidado realmente com os chás, né? Você pega chá preto, né? Os chás escuros, eles têm xantina e cafeína que são estimulantes. E o vinho, a bebida alcoólica no geral, assim, se você passa do ponto, você relaxa demais, você relaxa muito a sua musculatura, principalmente de via aérea, então você acaba tendo um sono de qualidade ruim, né? O bêbado, o cara ronca, né? Então eu não fico, não. Eu ponho minhas crianças para dormir. Não, mas o beber demais, né? O cálice de vinho robusto, que a Alessandra falou, às vezes pode fazer você relaxar demais a musculatura e atrapalhar a qualidade do seu sono. Então você às vezes pode levantar até mais cansado no outro dia, né? Isso é uma coisa interessante, né? Tanto de distúrbios de sono, tem os distúrbios secundários ao uso de drogas, né? Tipo o Rivotril, que o pessoal adora tomar para dormir, mas às vezes ele pode dar uma ressaca rebote no outro dia por qualidade ruim de sono, né? E o vinho, ele age num receptor muito próximo do Rivotril, então ele pode dar isso também. O vinho, o álcool no geral, né? Mas eu acho que esses são os alimentos, Ale, concordo com você. Dieta leve, né? Antes de dormir, né? Feijoada não rola. Vai ser na hora então, da casa da Samantha. Na minha casa é tudo muito cedo, né? Então, assim, tem o jantar, é tudo antes das 7, tudo muito cedo. Mas eu não gosto de jantar. Eu já gosto ou ficar piscando um queijo, alguma coisa assim, aí tomar um chopinho, aí legal. Mas assim, na minha rotina durante a semana, eu não janto, não gosto, mas é um hábito. Quando eu saio desse hábito, numa sexta, sair para comer uma pizza, enfim, quando saía, né? Eu me sinto ainda pesada, sabe? Mas é o organismo mesmo que eu acabei acostumando, graças a Deus. Ó, a última pergunta, vai, fala, Lê. Ô, Rafa, recentemente eu fui olhar os 10 piores, né? Os 10 piores alimentos. Aí, olha, eu tinha comido pizza, a sobremesa era torta de bomba de chocolate de alpino, tomado um pouco de refrigerante, um pouquinho de vinho, água, e o petisco tinha sido queijo. Eu fiquei inconsolada, porque todo esse combo estava nos 10. É mentira, é mentira. É mentira. Bom, em compensação, terminei a aula e ficou prontinha com a insônia. Doutora, a minha última pergunta, porque vocês têm que dar um tempo, né? Que já peguei muito. Nós estamos 1h13. Parece que não, mas passa, né? Já. A pergunta que eu mais recebo, que não quer calar. Eu tiro o medicamento do meu filho de transtorno de déficit de atenção, né? O TDAH. Eu tiro a medicação, eu ia falar o remédio. Eu tiro a medicação final de semana, ou agora está estudando em casa, eu tiro a medicação. O que o senhor fala disso? Então, eu acho assim, o TDAH ele não entra em quarentena, né? Também não tira feriado, não tira final de semana. Os sintomas continuam. Né? A não ser em casos mais específicos, eu acho, né? Casos mais leves, no final de tratamento, que você está ali vendo como o paciente responde sem medicação, mas assim, com muito critério, combinado com a equipe multi, combinado com quem está acompanhando, né? Agora, caso contrário, não. Eu falo assim, a Ritalina, ou a medicação pro TDAH, no geral, todas elas, ela não é para a escola.
ela é para tratar o vida. paciente. E o paciente, ele continua sendo TDAH na quarentena, continua sendo TDAH no final de semana e férias. Existem casos que a gente orienta a não usar no final de semana e nas férias? Sim, tem vários casos. Mas, no geral, a recomendação é não descontinuar o tratamento. Já é difícil para eles prestar atenção nessa situação que a gente está. Se você ainda tira o que o ajuda, né, onde você age ali no mecanismo fisiopatológico, né, na causa estrutural cerebral mesmo. Se você ainda tira isso, vai ficar mais difícil. Então, assim, minha recomendação, eu acho que assim, é um consenso, não tirar. Não tirar. Mantenha. Tem casos especiais, momentos especiais e pacientes que a gente vai fazer pausas e retiradas, né? Eu tenho que fazer essa pergunta. Existe cura para o TDAH? Não, eu tenho que fazer essa pergunta. Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. 60% dos pacientes que na infância e adolescência têm o quadro de TDAH, eles vão invadir a idade adulta com essa sintomatologia. Entendeu? A nossa geração era muito pouco diagnosticada, né? Era chamada de preguiçosa, de vagabunda, desinteressada e assim por diante. Mas no fundo, você invade, né? Ao longo da vida, a gente vai até criando alguns mecanismos de defesa para isso. Mas tem paciente que ele não consegue ter esses mecanismos a ponto de dar conta do dia a dia dele. Ele precisa ser tratado. Às vezes você vai ver, são sintomas mais leves, que não causam tanto transtorno, tanto prejuízo, mas ele vai ter isso ao longo da vida dele, entendeu? Uma porcentagem um pouco menor vai invadir essa idade, que nem eu falei para vocês, necessitando ainda de medicação. É extremamente comum, a gente vê lá, né, Ale, o Dr. Rubens fala, a gente ensina, pessoas residentes, a gente vê paciente com diagnóstico, depois o pai vem, posso tirar uma prosa à parte? Porque eu acho que esse menino tem desde criança e eu ainda sou assim. Minha empresa não vai para frente, eu troco de mulher, eu troco de família, eu troco de emprego, eu sou explosivo, eu me acalmo no uso de um cigarrinho do capeta aí para tentar me acalmar, que é uma coisa super comum que a gente vê neles. Sim. Né? E o cara na idade adulta. Então, assim, Isso, essa questão de cura, a gente tem que tomar muito cuidado. Cura, controle de sintoma, melhora do quadro. É avaliar o caso, entendeu? É avaliar o caso. Eu gosto muito de... né? O que eu gosto, assim, o que eu estudo, às vezes eu converso com as mães, né? Com as minhas palestras, eu falo sobre o impacto, né? O impacto parece que vai diminuindo, não que ele sumiu, ele tá lá, né? O transtorno de déficit, mas o impacto que a gente tem, ele pode ser tão trabalhado que o adulto, de repente, fala, tô curado. Não é que ele tá curado, só o impacto diminuiu, né? Só que, às vezes, esse impacto do TDAH é trocado por impacto de um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, uma baixa impulsividade. Um fracasso, impulsividade, né, briguento, né? Então, tem tudo isso, né? É um mal educado e não é. Olha... Não, a impulsividade em pessoa, mas assim, é 200, 300 vezes eu. Quando a Lê me liga e fala, eu tenho uma ideia. Ela acabou a ideia, já está pronto o projeto. Não é, Lê? Briga, que eu falo, calma, vamos pensar juntos. Porque assim, do ponto de vista neuropsicológico... Quando nós temos o tratamento no curso do desenvolvimento, nós vamos criar estratégias de enfrentamento. Então, quando a Samantha fala do Rodrigo, que hoje ele tem o potencial de fazer um trabalho super qualificado, oi, linda! É porque foi desenvolvendo essas estratégias no decorrer, entendeu? Pode ir, Rafa. Pode ir. Gente, então, eu vou lá que teve um acidente aqui. Tá bom. Tá bom? Então, assim... Obrigada, doutor. Fica tranquilo. Imagina. Então, essas estratégias de enfrentamento, elas vão se associando ao desenvolvimento. E isso vai proporcionando que a gente fique maior e consiga lidar. Mas isso não invalida a necessidade do tratamento. Aliás, eu acho muito sério
quando os nossos pacientes com dislexia e TDAH vão para o ensino médio, e muitos profissionais da área multi acham que já fizeram tudo o que tinham que fazer, Samantha. Nós temos tudo para fazer ainda com eles, no ensino médio e no ingresso da faculdade. Tanto do ponto de vista de tratamento, quanto do ponto de vista de intervenção e de estratégias. Então, assim, é uma realidade que nós não podemos perder de vista. Não tem cura, mas tem amenização dos impactos. Eu até queria comentar, esse óculos aqui eu fiz especificamente para telas, né? E tem sido muito favorável, que é um óculos que ele combate assim, essa luminosidade e ajuda muito, e melhorou muito até os meus episódios de cefaleia. Então fica uma dica aí para os pais também, pensando na qualidade de sono, no uso de telas, de procurar o oftalmo e pensar nessa possibilidade de lentes especiais, exclusivas para uso de telas, porque a gente vai continuar de alguma forma usando, né, Samantha? Não, eu pensei esses dias isso para o Rodrigo. Ele usa óculos porque a demanda aumentou muito, né, das telas, até quando é o lazer é tela, né? Porque não é só a escola, o lazer é tela. Então, exatamente. Isso é uma coisa muito importante a gente pensar sobre isso. Muito. E o Ale, acabou, né, Ale? Senão... Mas eu vi tanta gente especial aqui, eu queria aproveitar. Eu também. Duas pacientes aniversariantes aqui na tela. A Helena, que faz aniversário hoje, e a Larissa, que fez aniversário nessa semana. A Larissa é nossa futura colega de profissão, ela vai se tornar médica, talvez assim com o nosso pozinho, né, da Tinkerbell, ela se tornará neuropediatra. Estamos semeando isso. A Nico, a Karina, a Adriana, a Gi, nossa, muitas pessoas, mas em especial fica aqui para a Larissa e para a Helena, que são aniversariantes da semana. Muito obrigada, gente, mas foi top, top, top. Vou deixar gravada a live, vou colocar lá no YouTube para divulgar mais esse assunto tão importante. E vamos gravar mais, né, Lê? Vamos marcar outra aí logo, porque eu tenho que gravar, né? Sim. E, gente... A doutora Roberta está escrevendo aqui, né? Mas eu creio que ficou tudo bem, porque, olha, 2 pediatras, um neuropediatra na casa, já deve estar tudo resolvido por lá. Fiquem tranquilos. Se Deus quiser, se Deus quiser. Muito obrigada a todo mundo, mas foi muita gente que passou aqui. Eu não vou falar nome, porque eu vou sempre esquecer alguém. Sim. Muito obrigada. Dr. Rafael também, muito obrigada. Toda a sua família, espero que esteja tudo bem. Muito Sem obrigada, palavras, querida. né? Vai ter sorteio, sem palavras, né? Muito obrigada. Oi? Terá sorteio no seu Instagram, né? O livro, o sorteio. E isso foi a doutora Alessandra que disponibilizou outro livro. E também fala do curso. Então, esse livro que a Samantha geralmente tem post-it, que ela é super organizada, tem um capítulo de sono, né? Tem um capítulo exclusivo de sono e tem um capítulo de processamento auditivo que a doutora Marisa Ruggieri fez live essa semana, recentemente também com a Samantha. Os 2 capítulos são uma delícia. Nós vamos ter o curso, né, da professora Mônica, a doutora Mônica Andrade Weinstein. Não é a Weinstein, é Weinstein, tá, pessoal? Ela vai falar sobre dislexia. É uma aula imperdível, será dia 29 de maio agora. E nós disponibilizamos uma vaga para a Samantha sortear no Insta dela. Então, em nome da professora Mônica, da Karina, do Rubens Adriana, que fazemos esse projeto, nós agradecemos a oportunidade de estar divulgando, Samantha. Muito obrigada. Muito obrigada. O curso, eu vou estar lá, maravilhoso. Aqui tem o capítulo também, tem o capítulo da doutora Marisa, que foi semana passada, que também a gente já sorteou. Eu vou sortear amanhã cedo para dar mais chance de ter mais gente. Pode ser, doutora? Pode ser, fica à vontade. Porque a gente colocou agora à tarde. Então, tem, às vezes, professores tal que
Aí só para a gente... então amanhã cedo eu faço sorteio e já coloco. Tem um monte de gente querendo livro. Aonde eu encontro, doutora? Então, o livro, ele estava na livraria psicocultural, uma livraria poética e tradicional da nossa cidade. Lá terminou, não tem mais nenhum livro lá, vendeu tudo que eles tinham e nós não conseguimos reorganizar o contrato com eles, mas nós estamos viabilizando isso. Eles são super tranquilos, são super competentes, é uma livraria que a gente adora, inclusive eles têm um café poético, com piano, é diferente, é uma livraria diferente. Mas quem quiser adquirir, pode entrar em contato com a Maria Eugênia, no celular 11 de São Paulo, 95226-2002. A Maria Eugênia é uma fofa, é um doce de menina, e ela vai ajudar vocês a receberem o livro na casa de vocês, tá bom? Então, 95226-2002. E eu vou colocar tudo que a doutora falou, eu vou colocar lá no post, quem não marcou, para saber, porque eu sei que tem bastante gente querendo. Gente, vale a pena, vale muito a pena. E é legal, você lê sem. Eu gosto de ler 2, 3 vezes, e cada hora que eu leio, eu entendo de uma maneira. Gente, obrigada. Acabou para você descansar agora, que você vai estudar mais, né? Com certeza que você adora isso. Agora eu vou dar um pouquinho de atenção pro Kobe, eu lhe confesso. Ai, coitado do seu Estamos se despedindo, viu? Obrigada. Fica com Deus. Fica com Tchau, Deus, Deus Samanta. abençoe. Tchau, professora. Feliz dia do pedagogo. Obrigada.